como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Senhor, eu invoco a tua misericórdia, Jesus, sobre nós aqui, sobre quem nos acompanha. Que a tua misericórdia nos acolha, nos levante, nos prepare para receber a tua palavra. Que essa palavra, Senhor, produza fruto de salvação, de conversão, de cura, de libertação, de soerguimento e vida nova em cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Filho, filha, 1 Samuel, capítulo 16, versículo de 1 a 13. Nós vamos conhecer aqui um pouquinho a história de Davi, nesse aspecto. E nós vamos aprender com Davi hoje a viver o tempo da espera. O tempo, as estações de silêncio, né? Existem momentos nos quais a nossa alma, a nossa vida, o nosso coração experiencia estações de silêncio, nas quais parece que Deus está em silêncio, nas quais parece que os nossos sonhos foram abortados, adiados, nas quais parece que nós não somos vistos, amados, valorizados, percebidos. Leamos juntos essa citação, depois o padre vai discorrer sobre essa realidade. O Senhor disse a Samuel: até quando ficarás chorando por causa de Saul, se eu mesmo o rejeitei para que não seja mais rei de Israel? Enche o chifre de azeite, vem, e eu vou te enviar à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim dentre os filhos dele. Samuel ponderou: como irei? Se Saul o souber, vai matar-me. O Senhor respondeu: leva contigo uma novilha e dize: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convida Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que deves fazer, e assim ungirás a quem eu te designar. Samuel fez o que o Senhor lhe disse e foi a Belém. Os anciãos da cidade, apavorados, vieram-lhe ao encontro e perguntaram: é de paz a tua vinda? Sim, é de paz, respondeu Samuel. Vim para fazer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos e vinde comigo para o sacrifício. Ele purificou então Jessé e seus filhos e convidou-os para o sacrifício. Assim que chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente é esse o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não te impressiones com sua aparência, nem com sua grande estatura. Não é este que eu quero. Meu olhar não é o dos homens. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e apresentou-o a Samuel, que disse: também não é este o que o Senhor escolheu. Jessé trouxe-lhe, pois, Samá, e Samuel disse: a este tampouco o Senhor escolheu. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu a nenhum deles. Samuel perguntou a Jessé: todos os teus filhos estão aqui? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está cuidando do rebanho. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era ruivo, de belos olhos e de aparência formosa. E o Senhor disse: levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com azeite e ungiu Davi na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor começou a ser enviado a Davi. E Samuel se pôs a caminho e partiu para Ramá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Filho, filha, essa é a passagem na qual Davi, por ordem de Deus, foi ungido como rei de Israel. Se você percebeu no começo que Samuel era o grande profeta ali da nação, né? Muito conhecido, muito temido. E o profeta naquela época tinha a missão de ungir o rei com o seu chifre ali, né? Que era tido como sagrado, no qual era colocado o azeite, o óleo abençoado, né? E Deus havia rejeitado Saul, o primeiro rei, porque Saul tinha desobedecido demais às ordens de Deus. E Deus o havia rejeitado. Só que Samuel não tinha entendido e estava ainda chorando por Saul.
Mas Deus lhe disse, já no comecinho da nossa passagem, vai, para de chorar por Saul e eu vou te mostrar quem você deve ungir. Interessante que Jessé chamou seus 7 filhos, nem considerou em chamar Davi, para você ver como Davi não era visto, não era percebido como alguém digno de crédito, né? Mas Jessé, ainda ouvindo a voz de Deus, um profeta profundamente conectado com Deus, disse, não é nenhum desses 7 que Deus escolheu. Chame, se tiver mais algum, chame. Aí veio Davi foi ungido, foi tudo muito bonito. Mas você sabia que desse momento no qual Davi foi ungido, para ele se tornar rei, foram 22 anos? Ninguém considera isso, né, quando lê a Bíblia. Porque Davi foi ungido ali para ser rei. Só que demorou 15 anos para ele se tornar o rei de Israel, ou o rei de Judá, que é a tribo do sul, onde estava Jerusalém. E depois dele ter se tornado rei de Judá, depois de 15 anos, demorou ainda 7 anos para ele se tornar o rei de Israel. Então, Davi, filho, filha, ele passou por estações de silêncio. Ele passou por um tempo profundo de espera. Talvez Davi, ele foi ungido, mas continuou ainda cuidando das ovelhas do seu pai, no escondimento, no silêncio, ninguém o via. Talvez ele pensasse com ele mesmo, eu tenho mais a oferecer, né? Eu tenho talentos, eu sou criativo, eu tenho boas ideias, mas ele estava escondido. Às vezes esse é o drama do homem e da mulher de Deus, ungido, mas escondido, até o tempo de Deus revelar. Inteligente, talentoso, mas escondido. É um tempo de silêncio, é um tempo de espera. E até Davi chegar a ser rei, quem conhece a história, essa história está narrada, para você que quiser saber mais, eu até anotei aqui, deixa eu só te falar, de 1 Samuel 15:1 até 2 Samuel 1:27. Você conhece toda essa história de Davi até ele chegar ao reinado, né? Em toda essa história, Davi passou por muitos percalços, muitos. Talvez lá cuidando das ovelhas sujas do seu pai, sozinho, sem ninguém para conversar nos campos de Belém, talvez ele podia ter pensado, né? Senhor, o senhor disse que eu seria rei, mas eu estou aqui, ninguém me vê, não tenho ninguém para conversar, eu só tenho as ovelhas do meu pai. Era uma estação de silêncio, né? Talvez essa estação de silêncio, esse tempo de espera, hoje represente para você a aprovação que você está vivendo. Porque Davi viveu muitas provações, até chegar à realização da promessa. E saiba disso, existe uma batalha que a gente enfrenta entre a promessa e a realização da promessa. Existe uma luta. E mais do que uma luta, existe um tempo de preparação e de formação de Deus. Porque se Davi, filho, filha, não tivesse se submetido à preparação de Deus nesse tempo, talvez ele não desse conta de ser o rei que ele foi. Talvez ele não desse conta de administrar os conflitos que ele administrou, de ter a sabedoria que ele precisava. Porque o tempo de silêncio é um tempo de espera. O tempo de espera é um tempo no qual eu e você ganhamos experiência, maturidade. É um tempo no qual a gente fica com o couro grosso, né? Como a gente fala, não é? Quem passou por uma aprovação não vai chorar porque não tem uma vaga de estacionamento para ele estacionar, né? Quem passou por uma aprovação não vai chorar porque o outro não deu bom dia, né? Então Davi passou por um tempo de silêncio e de espera que representou para ele muitas provações. Talvez hoje você viva essa estação de silêncio, na qual você não consegue escutar Deus, na qual você perdeu aquele filho, aquele pai, aquela pessoa, aquele emprego, o casamento, você está enfrentando o câncer, a doença, e você não consegue escutar nada. E você sente que nada tem sentido, e você foi tomado pelo desânimo, né? Mas nós temos muito que aprender com Davi, porque enquanto ele ficou ali ainda cuidando das ovelhas do seu pai, com certeza ele viveu crises, mas aquele momento foi um tempo profundo de intimidade com Deus e com provação, e de formação para ele. Muitos estudiosos da Bíblia indicam que muitos dos salmos que Davi compôs, ele compôs nesse tempo de espera, ele compôs nesse tempo no qual ele estava ali cuidando das ovelhas do seu pai, sozinho nos campos de Belém. Tempo de espera, de silêncio de Deus, a temporada de silêncio, a estação de silêncio, não é um tempo de reclamar e de se revoltar, mas é um tempo de se aprofundar na intimidade com Deus, de gastar mais tempo com Deus.
Davi poderia estar ali falando, Senhor, por que está demorando tanto? Mas ao contrário, ali ele escreveu o Salmo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Fidelidade, todo bem hão de seguir-me todos os dias da minha vida. Sabe, ali ele foi preparado. Ali Davi aprendeu a ser ovelha, cuidando das ovelhas do seu pai, ovelha de Deus. Ele aprendeu a ouvir a voz do pastor, que é o Senhor Deus. Ele aprendeu a se conectar com Deus, a receber a estratégia certa de Deus para vencer o leão e o urso, que ele mesmo disse na primeira carta de Samuel, primeiro livro de Samuel, que muitas vezes atacavam, né, as ovelhas do seu pai. Ali, no escondimento, no silêncio, na temporada de silêncio, que aparentemente humanamente não tinha sentido, ali ele aprendeu a receber de Deus a estratégia certa para vencer o leão e o urso, que queriam devorar as ovelhas do seu pai. E ali ele foi treinado para posteriormente enfrentar Golias e vencer Golias. Talvez ali naquele campo, na solidão, no isolamento, no secreto, Deus o formou para enfrentar Golias. Deus o formou para enfrentar a perseguição de Saul. Deus o formou para enfrentar muitas guerras. Deus o formou para enfrentar inúmeros inimigos. Sabe? É no silêncio e no secreto onde Deus mais trabalha. Às vezes Deus nos esconde, nos põe no anonimato para nos formar. Porque Deus não prepara somente uma bênção para nós. Antes, Deus nos prepara para a bênção. Deus não só prepara uma bênção para você, mas Ele prepara você para a bênção. Porque se Ele te der a bênção sem você estar preparado, filho, filha, você vai abortar o propósito de Deus para a sua vida, você não vai conseguir suportar aquela bênção. Tem uma frase em inglês que eu gosto muito que é assim, new levels, new devils. Novos níveis, novos demônios, né? Novas lutas. Talvez se Davi fosse colocado rei já no início, ele não ia ter condições, estrutura para lidar com os novos demônios, né? Usando essa analogia, os novos problemas, as novas perseguições, os novos inimigos que ele teve que enfrentar como rei. Então aquele tempo de escondimento, de silêncio de Deus, foi um tempo no qual ele aprendeu a ser ovelha. Mas ali também ele aprendeu a ser pastor. Ele seria o pastor de Israel, ele seria o rei. Então, quando ninguém estava vendo no anonimato, Deus ensinou as lições mais profundas para Davi. Sabe? E por que Deus escondeu Davi? Porque ele não tinha valor? Porque ele era ordinário? Não. Deus escondeu Davi porque ele era extraordinário. Talvez Davi pudesse olhar para os seus irmãos que estavam lá engajados na campanha militar, que eram soldados do exército, e naquela época, até como hoje, né, os militares tinham muito destaque, as meninas todas, nossa, que lindo soldado, queriam namorar os militares, os irmãos dele na guerra, e ele lá sozinho cuidando das ovelhas, né? No momento de silêncio, de espera, a gente corre o risco de se comparar com os outros, né? E sempre quando você se compara, você se frustra. Porque você sempre vai achar que tem alguém melhor que você. Você sempre vai achar que tem alguém que está sendo mais privilegiado que você. Mas veja bem, o que Deus tinha para Davi não era o que Deus tinha para os irmãos de Davi. Deus levaria Davi muito além que os seus irmãos. Deus daria muito mais a Davi. Davi não era ordinário, ele era extraordinário. Por isso que Deus o escondeu. Deus o escondeu para fazê-lo brilhar na hora certa. Por isso eu digo para você, corra a sua própria corrida. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Não se compare com os outros. Padre, mas eu dou aula melhor que aquela pessoa e aquela pessoa conseguiu as aulas e eu não. Padre, eu canto melhor, eu faço melhor. Padre, na vida da minha irmã deu certo, na minha não deu. Padre, eu ganho menos que aquela pessoa menos qualificada. Corra a sua própria corrida. Olhe somente para o seu chamado e para Deus, porque o que Deus tem para você, Ele tem para você. E na hora certa vai acontecer. Deus não escondeu Davi porque ele fosse ordinário e sem valor. Ao contrário, porque ele era extraordinário e Deus estava preparando Davi para muito mais além que os seus irmãos. Seus irmãos tiveram ali um destaque momentâneo, Davi daria um destaque eterno. Gente, o nome de Davi aparece mais de 1000 vezes na Bíblia. O nome de Davi aparece em 60 livros da Bíblia. Davi é o símbolo de toda a monarquia, um dos reis mais conhecidos no mundo, se não for mais conhecido. Só que ele não tinha noção, mas ele se deixou conduzir por Deus.
Às vezes Deus nos esconde por um tempo, é por amor a nós. É como quando, por exemplo, você mulher em especial, mas tem homens também que gostam de cultivar isso, né? Tem uma joia preciosa, uma corrente preciosa, um anel. Vamos supor que você tem um anel que seja de ouro. Geralmente, quando você tem uma joia muito preciosa, você guarda essa joia numa caixinha, é ou não é verdade? Às vezes escondida. Tem gente que tem cofre em casa, pessoas mais abastadas, né, que tem uma condição financeira melhor, e deixa a joia escondida lá no cofre, sabe? Geralmente, a pessoa esconde essa joia para usá-la nos momentos certos, importantes, para fazer essa joia brilhar no momento de destaque. Geralmente, a pessoa não pega a joia mais preciosa de ouro para lavar louça, para cortar grama, para malhar, para limpar o banheiro, não é? Então, é a mesma coisa que Deus faz com a gente. Deus não te esconde porque você não tenha valor, Ele te esconde porque você é uma obra-prima. Ele te esconde às vezes porque você é muitíssimo precioso e imensurável é o seu valor. Ele te esconde porque te ama, não porque está te punindo. E na hora certa, Ele vai te fazer brilhar. Porque a promoção, o destaque, a evidência não vem dos homens, vem de Deus. E quando a gente toma atalhos para conquistar uma evidência, um destaque, uma bênção, antes da hora, a gente pode até alcançar, mas a gente sai da unção, a gente sai da bênção de Deus. E isso lá na frente, ao invés de produzir frutos de vida, pode produzir frutos ruins, pode nos fazer abortar todo o plano que Deus queria fazer, né? Todo o plano. Gente, por exemplo, pega o exemplo de Adão e Eva, né? O diabo disse para eles, coma a maçã, porque é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vai fazer vocês serem como deuses, como Deus. E Adão e Eva tomaram um atalho ali, quiseram comer essa maçã para ter todo esse conhecimento, mas Deus tinha proibido. Mas se você for analisar o todo da Sagrada Escritura, você vai ver que a Bíblia mesmo diz que a gente precisa lutar para ser como Deus e que Deus quer nos dar o conhecimento do bem e do mal, o discernimento, a sabedoria. Salomão, por exemplo, no livro da sabedoria, pediu a Deus o conhecimento do bem e do mal, o discernimento. O livro dos Provérbios diz isso, outras passagens da Bíblia. Então, com certeza, Deus daria a Adão e Eva o conhecimento do bem e do mal. Com certeza, Deus faria com que Adão e Eva, no momento certo, pudesse pensar como Deus, ser, entre aspas, como deuses. Deus, né? Vós sereis como deuses, né? Diz a Escritura, mas no sentido de configuração, de imitação de Deus, né? De habitar em Deus, como dizia Santo Tomás de Aquino. Mas qual foi o pecado principal de Adão e Eva? A desobediência e o querer pegar atalho. Eles chegariam lá, eu tenho certeza. Eles partilhariam do conhecimento do bem e do mal, porque Deus quer que nós tenhamos esse conhecimento, essa sabedoria, esse discernimento elevado das coisas. Mas o problema das pessoas hoje em dia, sobretudo por causa da ansiedade que é coletiva, é um surto coletivo de ansiedade que nós vivemos como sociedade, as pessoas fazem sempre a opção pelo atalho e não querem viver o processo das coisas. A sabedoria não está no atalho, está no processo. E Deus, às vezes, nos leva pelo caminho mais longo, não para nos punir, mas para nos preparar. O pecado de Adão e Eva foi, repito, a desobediência e o querer pegar atalho. Deus os levaria, eles com certeza alcançariam tudo aquilo, mas não precisavam adiantar o processo. Todas as vezes que você pega um atalho, ao invés de percorrer o caminho, você está abortando as bênçãos que Deus tem para a sua vida. E você vai colher frutos amargos disso. É claro que nós somos ansiosos. Ai, padre, eu não aguento esperar. Gente, mas Davi esperou 22 anos para ver a promessa cumprida. Elias teve que ficar 3 anos e meio escondido em Sarepta, na casa da viúva. Só ele, a viúva, e o filho da viúva. José do Egito esperou 30 anos para se tornar o grande vice-governador do Egito. Jesus ficou 30 anos escondidos para exercer o seu ministério depois de 30 anos. Claro, talvez eu e você não precisemos ficar 30, 20, né? Mas vivamos com fé, confiança e sabedoria o tempo, as estações de silêncio, o tempo da espera de Deus. Mais uma vez eu digo, às vezes Deus nos leva pelo caminho mais longo, não para nos punir, mas para nos preparar para o que Ele tem para nós. Há teólogos, por exemplo, que dizem que um dos motivos também pelos quais o povo ficou no deserto, quando saiu do Egito,
até chegar na terra prometida por mais tempo do que o esperado. Claro, foi a desobediência, mas há muitos teólogos que, com base, com estudos, dizem também que isso aconteceu porque o povo de Israel ainda não estava preparado para a guerra contra o povo que vivia na Palestina e que eles iam perder. Eles não estavam preparados. Por quê? Porque eles eram escravos. Eles não tinham têmpera, né? Mas os 40 anos de deserto deu a eles têmpera. Tanto que eles entraram e logo conquistaram a terra prometida. Claro, não só confiando neles, foi o poder de Deus, mas Deus os preparou. Então, há essa tese também, que aqueles 40 anos foram tempo de preparação. E que se eles tivessem já no primeiro ano ou no quarto entrado em Israel, tinham perdido uma derrota, uma ruína, perdido de lavada, teriam morrido, teriam se tornado escravos de novo. Então, Deus às vezes os levou pelo caminho mais longo, pelo deserto, para os preparar, para que quando a bênção viesse, nada e nem ninguém pudesse roubar. Gente, Deus é dono do tempo. A gente que se apressa demais, né? Deus é dono do tempo. Então eu digo para você, eu não sei o que representa, o que exemplifica hoje esse tempo de espera na sua vida, esse tempo de silêncio de Deus. Talvez são coisas que você não entende. Por que, Padre, aquela pessoa morreu? Por que, Padre, eu estou passando essa necessidade? Por que, Padre, meu marido não vence esse adultério? Por que, Padre, eu estou nessa depressão? Às vezes o tempo de silêncio, quem disse que Davi não viveu também questionamentos, crises, depressões ali? Olha, ele demorou para ele enfrentar Golias, depois que ele enfrentou, o rei Saul ficou com ciúme dele, público, perseguiu para matá-lo. Ele teve que fugir várias vezes. Saul tomou a esposa dele, que era a filha de Saul, que Saul mesmo lhe tinha dado, né? Ele fugiu. Depois ele foi proclamado rei em Judá. Depois de 7 anos, depois ainda que Saul morreu, Abner proclamou o filho de Saul, que era Isbaal, não é? Ou Isbosete, como rei lá no lugar de Saul. Mas era um pau mandado, né? Desculpa a palavra, era Abner que articulava tudo. Depois de 7 anos, Abner disse, eu vou lá me aliar com Davi. Porque Abner era um articulador político, né? Só que nesse meio tempo aconteceu que Abner morreu, foi assassinado lá por Joabe. Então, é como que se a providência, não é que Deus quis a morte, óbvio, de Abner, mas é como que se a providência de Deus estivesse dizendo para Davi, Davi, você não vai se tornar rei por acordo político, por conchavo, por jeitinho, por atalho, não. Eu vou te colocar lá na hora certa. E quando eu colocar, ninguém tira. Filho, no tempo da tempestade, tenha a humildade de se inclinar diante de Deus e deixa Ele te exaltar no momento certo. Sabe? É como aquela analogia que o Padre Léo gostava de dizer, que eu gosto muito também. Quem viajou já por um país frio, eu já fui, por exemplo, nos Estados Unidos na época do inverno, e vê como que isso é real. Que aquelas árvores lindas que brotam com folhas lindas no outono, né? no verão, por exemplo, na primavera, no inverno, nos países nos quais neva, todas as folhas caem. A árvore fica peladinha, parece que morreu, né? Mas é que a vida guarda as suas forças, né? Quando ela está sofrendo ali, né? A árvore não morreu, ela está reunindo a sua força na seiva, né? Na raiz. Depois que passa o inverno, ela floresce novamente, vicejante, muito mais bonita que antes, né? É uma sabedoria presente na natureza. No tempo de deserto, de perda, nas temporadas de inverno e de silêncio, a gente precisa esconder também, né? Se condensar a energia dentro de nós. Firmar-se em Deus até a tempestade passar, que depois Deus vai nos fazer florescer com um esplendor 7 vezes maior. Sabe, esses dias eu dizia no programa Para Ser Feliz, explicando, programa que eu apresento todas as terças à noite, aquela passagem na qual Jesus diz que se o grão de trigo não morrer, ele não produz fruto. Mas se morrer, produz muito. Esses dias eu estava percebendo, né? Quem trabalha com campo sabe, um grão de milho, gente, jogado na terra, ele produz um pé de milho que às vezes tem 6 espigas ou mais, e cada espiga, dependendo do tamanho da espiga, chega até a 400 grãos. Imagina, 6 vezes 400 são 2.400, se eu não me engano, né? 6 vezes 400 grãos, então um grãozinho de milho produz 2.400 novas sementes. Sabe, é muito forte. Então, às vezes, o seu sofrimento de hoje, você não vê, mas viva-o em Deus. Porque Ele vai gerar um fruto de vida, de salvação, de sabedoria, de conversão, infinitamente maior do que você pode mensurar, sabe? Mas é preciso não buscar atalhos.
é preciso viver a estação de silêncio, sabendo que ela nos acrescenta maturidade, sabendo que ela nos acrescenta algo que a gente não receberia de outra forma, sabe? Nós não receberíamos de outra forma. Tempo de silêncio, tempo de espera, é tempo de treinamento. Davi foi treinado por Deus, cuidando das ovelhas de seu pai. Por isso eu digo para você, permaneça fiel, cuidando das ovelhas de cada dia. Permaneça fiel. Seja excelente no seu trabalho, na sua missão. Faça com excelência, mesmo quando ninguém está vendo. Permaneça fazendo o que é certo, porque no momento certo, Deus vai realizar o que Ele tem que realizar. E vai ser maravilhoso, a sua bênção já está vindo. Não olha para o que você perdeu, olha para o que Deus está preparando. Ou já preparou para você, mas Ele está te preparando para suportar o tamanho dessa bênção, de tão grande, tão especial, tão maravilhosa que será. Mas mais uma vez eu digo, permaneça, isso é forte, cuidando das ovelhas do seu Pai. Ou seja, o que é hoje cuidar das ovelhas? Permaneça lavando a roupa, passando a roupa com excelência, como para Deus e não só para os homens. Permaneça sendo um bom gari, uma boa diarista, um bom médico, um bom motorista de ambulância, um bom cozinheiro, um bom padre. Eu sei que às vezes nós que somos evangelizadores também, parece que ninguém está vendo o que a gente está fazendo, né? Parece que as pessoas não estão nos valorizando, nós nos sentimos subestimados, né? Ai, padre, eu tinha tanto talento, eu estou aqui sozinho nessa paróquia, no interior ou na periferia, talvez se você é sacerdote, você pastor, possa pensar. Padre, eu estou aqui nessa casa, eu não vejo os frutos, eu cuido dessas crianças, Padre, dão tanto trabalho, eu estou esgotada. Calma, você vai colher esses frutos. Permaneça na fidelidade, permaneça cuidando das ovelhas do seu Pai, lavando essa louça de novo, mais louça que se multiplica, mas lave na presença de Deus. Cuide dos seus filhos na presença de Deus. Gente, um filho é um investimento que você faz, que vai gerar para você, entenda a analogia, uma das melhores receitas que o mundo pode dar, que a vida pode dar. Mas é uma poupança lenta. Você está investindo agora. Mas cuide desse seu filho, com todo o seu afinco. Eu sei, filha, filho, você está cansada. Eu sei, você está esgotada. Mas você tem o teu Deus que te entende e que trabalha com profundidade no secreto, no silêncio, no escondimento. Nós estamos na época da hiperexposição, né? Então parece que o que existe, o que é valorizado é só o que é visto, né? Parece que quem não posta não está vivo, né? Ah, cadê o Emanuel? Ah, ele morreu, não vejo mais ele no Instagram. Mas vai, ele tem 2 filhos, ele tem uma esposa, ele está vivendo. Cadê a Val? Morreu, não vejo ela postando mais nada. Não, está rezando todo dia, está servindo aqui no jornalismo, né? Às vezes as pessoas falam, o que aconteceu com você? Não te vejo na TV? Não, não é porque você não me vê na TV, não aconteceu nada, né? Continuo sendo padre, continuo servindo, não é? Mas é uma sociedade que parece... E a gente que é evangelizador, às vezes sente essa pressão, né? Você vai num lugar que tem uma pessoa conhecida, todo mundo, nossa, o padre e tal, o Emanuel. Aí tem um outro que está servindo lá todo dia, as pessoas fazem de conta que a pessoa não existe, né? Isso gera uma dor no coração da pessoa. Então só quem é visto é digno de ser amado, é bom e é evangelizador. Quem está catequizando lá 3 crianças na paróquia sem ninguém ver. Quem está catequizando pela internet hoje em dia, lá fazendo a conferência pelo Zoom ou pelo Skype, não merece ter o mesmo respeito e estima meu, do Márcio, do Emanuel, da Val? Claro que merece. É que nós acostumamos a ser superficiais, a sermos sem maturidade. E nós estragamos, às vezes, as pessoas, né? Parece que aí o outro que não tem maturidade vai querer fazer de tudo para aparecer, porque parece que só quem está aparecendo que é digno de ser amado, que é um bom padre, que é um bom evangelizador. Não. A gente precisa aprender a lição do escondimento. A gente precisa aprender que é no escondimento, que é no silêncio, que é quando a gente não entende que mais Deus está trabalhando na nossa vida. Vivamos o período, a estação de silêncio,
de aparente silêncio de Deus, em Deus, com fé em Deus, mergulhados em Deus. Nós podemos também compor os nossos salmos nesse momento. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Felicidade e todo bem hão de seguir-me todos os dias da minha vida. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Não desanime. A sua bênção está chegando. É você mesmo. É com você que Deus está falando. E eu também. Você. A tua bênção está chegando. A tempestade vai passar em nome de Jesus. E quando chegar vai ser lindo, fantástico, especial. Creia. Olhos fixos em Jesus. Creia. É você mesmo. Para de ficar reclamando e chorando que já passou. O que passou, passou. Deus tem coisas novas. Ele está te preparando. Você é soldado do exército de Deus, soldada. Ele é o general. Ele cuida de você. Padre, mas não podia ter acontecido. Já aconteceu. Bola para frente. Deus está gestando o milagre dele, a graça dele para a sua vida. Às vezes não é o que a gente pensa, mas é sempre melhor. O que Deus tem é sempre melhor. Seja aqui nessa vida ou seja na outra. Que se Ele nos chamar, também nós estaremos com Ele para sempre e viveremos felizes na eternidade. Senhor, nós te louvamos por essa palavra, te louvamos pelo exemplo de Davi. Obrigado, Senhor, pelo exemplo desse rei fantástico de Israel. Obrigado porque os homens e as mulheres de Deus ao longo da história também passaram por períodos de silêncio, períodos de provação, períodos nos quais parecia que o Senhor estava em silêncio, períodos de escondimento, de espera, períodos de batalhas, depressões e lutas, mas eles não estavam sós. Nesses períodos, nessas estações de silêncio, o Senhor os estava preparando para algo especial. Obrigado porque quando nós estamos escondidos, não é sinal que nós não valemos nada, mas é sinal que nós somos uma joia tão preciosa que o Senhor nos guarda na caixinha do teu coração, para nos momentos certos nos fazer brilhar, aparecer, crescer, receber a bênção. Obrigado, Senhor, porque nós somos uma obra-prima, uma joia preciosa nas tuas mãos. E o Senhor nos molda com as tuas mãos. Obrigado porque é quando nós estamos nas tarefas ordinárias do dia a dia, cuidando das ovelhas do nosso Pai, fazendo as coisas do dia a dia sem ninguém ver. É ali que o Senhor está nos formando para ser pastor e para ser ovelha. É ali que o Senhor está nos preparando. Obrigado porque entre a promessa e a realização da promessa existe um tempo de espera, um tempo de silêncio, uma batalha. E nesse tempo o Senhor nos prepara para lidar com a bênção. Obrigado porque o Senhor não prepara somente uma bênção para nós, mas o Senhor nos prepara para a bênção. Obrigado, Senhor. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, envia sobre nós a Tua graça nessa manhã, o Teu Espírito Santo. Cura o nosso coração cansado, Espírito Santo. Cura o nosso coração desanimado. Quantas pessoas esgotadas, Espírito Santo. Quantas pessoas cansadas, desesperadas. Vem, Espírito Santo, liberta-nos dos maus pensamentos, do desânimo mental. Quantas pessoas deixaram a peteca cair, entregaram os pontos, Espírito Santo. Vem, liberta-nos da tristeza, da depressão, Espírito Santo, em nome de Jesus. Liberta-nos da prostração, do desânimo. Quantas pessoas, Espírito Santo, pegaram atalhos, saíram do caminho da unção, do caminho da graça de Deus. Quantas pessoas não estão se deixando formar, preparar, ensinar por Deus na estação do silêncio, no tempo de deserto. Vem, Espírito Santo, e nos levanta, fortalece a nossa fé, Espírito Santo. Nos batiza agora, Espírito Santo, nos dá agora a graça do encontro pessoal com Jesus. Leva-nos a uma profundidade maior na fé, na oração, na experiência com Deus, Espírito Santo. Leva-nos a uma confiança maior, a um nível maior de intimidade com Deus, de confiança em Deus. Fortalece-nos, Espírito Santo, para enfrentarmos o tempo de deserto, de escondimento, de silêncio, com fidelidade a Deus. Dai-nos o dom de uma escuta mais aguçada de Deus, mais precisa. Eu sinto que o Espírito Santo está fazendo isso. Está dando a muitas pessoas nessa manhã um dom mais profundo de intimidade com Deus. Amém. E de escuta de Deus. A partir de hoje você vai escutar Deus com exatidão, nas coisas pequenas. Você vai ver Deus te falando, ouvir Deus te falando. Eu te aconselho até a fazer o estudo bíblico todos os dias, lendo a palavra, porque Deus vai te falar demais através do estudo bíblico. Você pode pesquisar depois na internet como fazer o método da Bíblia no meu dia a dia, da Canção Nova, ou outro estudo bíblico, Alexio Divina. Mas Deus está abrindo os seus ouvidos. A imagem que me vinha era de um ouvido do qual saía cera, que era destamponado. Deus tirava o tampão do ouvido, para você ouvi-lo
Busque mais intimidade com Deus. Esse deserto vai passar e a primavera vai ser linda. Deus ainda vai te fazer muito feliz. Deus vai te restituir tudo aquilo que a vida, o diabo, as situações roubaram de você. Creia. Creia, Deus é fiel, Ele está trabalhando no secreto, no silêncio, no seu anonimato, nesse tempo de silêncio, Deus está operando muito, fazendo muito, creia. Eu sinto também, nós estamos na oitava da Páscoa e essa imagem é muito peculiar e própria para esse tempo, é muito peculiar e muito forte para esse tempo. Deus está ressuscitando a fé de muitas pessoas. Amém, Senhor. A imagem que me vinha era como do Jesus ressuscitado, passando diante de muitas pessoas e soprando sobre essas pessoas. E à medida que o Senhor soprava, na Bíblia esse soprar significa comunicar a vida, o hálito da vida. O hálito da vida. Deus soprou sobre o barro no livro de Gênesis e aquele barro foi animado, recebeu uma alma e se tornou o homem, a mulher. Deus criou o homem do pó da terra soprando sobre ele. Então a imagem era de Jesus ressuscitado, passando e soprando sobre muitas pessoas. À medida que o Senhor soprava, muitas pessoas iam recobrando a fé, a esperança, o ânimo, a vida. O Senhor está ressuscitando a fé de muita gente. Creia mesmo sem ver, porque Deus está trabalhando. E quando chegar a sua bênção, vai ser perfeito, lindo, especial, infinitamente maior do que aquilo que você pode pedir ou pensar. Bendito seja Deus. Eu quero confirmar. A imagem que eu tinha era de pessoas caminhando com uma vela na mão acesa, mas muitos seguravam a vela distraidamente e ao longo do caminho aquela vela se apagava. Mas à medida que o Padre Adriano ia rezando, ministrando esta oração, é como que, e eu vou fazer aqui, ó, segurando a caneta para simbolizar a vela, as pessoas iam protegendo, sabe? Defendendo para que a chama não se apagasse. Pegavam a vela na mão para, de fato, iluminar as realidades. Sabe quando você aponta ali para clarear? Deus está fazendo isso conosco. Deus está nos ensinando a usar a chama da fé. Nós tomamos posse desta chama, desta fé, e nós a levamos aos pontos, às situações que precisam ser iluminados. Como quem pega uma lanterna e aponta o foco da lanterna naquela situação. É aqui que eu quero enxergar. É aqui que eu preciso de mais luz. Talvez você não consiga iluminar o ambiente inteiro, enxergar tudo com clareza. Mas você tem fé o suficiente para iluminar os pontos da sua vida, do seu casamento, da educação dos seus filhos, do tratamento de saúde. Você perceberá uma inspiração nova. A voz de Deus, como o Padre disse. E a gente segue rezando e me vem muito forte, Padre, esse trecho da palavra que diz: meu olhar não é o dos homens. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. É Deus falando, eu repito para você. Meu olhar não é o dos homens. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E esse Deus que vê o coração está com o olhar voltado para mim, para você. O convite é que tampouco eu, nenhum de nós aqui da bancada, nem você, nós vemos as aparências das coisas, dos fatos. A gente olha a circunstância ainda com um olhar humano, mas é Deus quem vê o coração. É Deus quem vê o além. É Deus quem vê o que está por trás. É Deus que agora tem este olhar de misericórdia sobre mim e sobre você e revela-nos aquilo que é necessário. Deus é Senhor do tempo. Nós vamos cantar, vamos rezar mais um pouco, mas tenha esta certeza, o Deus que vê o coração é o Deus que é o Senhor do tempo. Agora a gente está esperando, mas o tempo é de Deus e Deus faz acontecer na hora certa. Cantemos. É isto mesmo, Senhor. A planta no inverno cresce para baixo, aprofunda suas raízes. Talvez seja esse tempo. Bendito seja o Senhor por essas palavras que o Padre nos trouxe. Somos forjados no silêncio. Verdade. Somos forjados no secreto. Deus
deixa sem resposta, não me deixa sem saída, não me deixa só. Deus não esquece os meus sonhos, me levanta em meu fracasso, não me deixa só. Não é no meu tempo, nem é do meu jeito, é do tempo de Deus. Não é no meu tempo, nem é do meu jeito, é no tempo de Deus, é do jeito de Deus, é no tempo de Deus, é no jeito de Deus. Deus não se alegra com a injustiça, não se cala em minha dor, não me deixa só. Que lindo isso. Deus não se ausenta em minhas perdas, chora junto à dor da morte, não me deixa só. Eu vou repetir isso. Deus não se alegra com a justiça. Deus não se alegra com a injustiça, não se cala em minha dor, não me deixa só. Deus não se ausenta em minhas perdas, chora junto à dor da morte, não me deixa só. Não é no meu tempo, nem é do meu jeito, é no